Capítulo 20. Ante as dificuldades do bebê, os avós não tinham coragem de tocar no assunto com a jovem mãe, e Leonel, desencantado, muito menos. Aurora, julgando-se culpada por haver gerado aquele ser tão frágil, absorvia e aceitava toda a culpa que, parecia-lhe, a família lhe deveria imputar. A criança, com o tempo, evoluía fisicamente, mas muito devagar. Certo dia, Leonel conseguiu falar aquilo que pretendia e que guardava consigo há tempo. Aurora, proclamou ele com solenidade, não creio que o que eu lhe vá dizer seja alegre e temo, ao contrário, que a vá ferir muito. Contudo, tenho que ser sincero comigo mesmo. O que é, Leonel? Acredito. Bem, isto não é fácil de dizer, mas não vá recriminar-me, hein? Acredito que será bem menos penoso para todos nós se colocarmos a Melinha numa clínica especializada. Aurora levantou-se num ímpeto de revolta. O quê? Mandar nossa filha para mãos estranhas? Nossa única filha? Eu a preveni de que você talvez não gostasse da ideia. Pense bem. O que podemos nós fazer por ela, coitadinha? Uma enfermeira poderá cuidar ainda melhor, porque tem prática, e além do mais, estará recebendo uma boa quantia mensal para isso. Se não quer enviá-la para uma casa especializada, contratemos então governantas que se revezem. Enfim, já é alguma coisa. Você se desobrigará de tanto sacrifício. Todos os argumentos expostos não conseguiram demover Aurora de sua intenção de cuidar pessoalmente e em todos os instantes da vida daquele frágil ser. E como já não pudesse acompanhar o marido em sua vida social, Leonel passou a sair sozinha todas as noites e a voltar bem tarde para casa. A esposa, a princípio, ressentiu-se com o fato. Depois, percebendo que fora ela mesma quem se recusara a deixar a filha sob cuidados de estranhos, aceitou os novos hábitos do jovem esposo e não o recriminou. Tempos depois, Aurora se tornara triste e definhara pelos excessos a que se expunha para se dedicar à filha de saúde delicada. Ao contrário, Leonel não se deixara abater. Era o mesmo jovem belo e estuante de vida. Os amigos o requisitavam sempre por telefone, e como soubessem que a esposa já não o acompanhava, nem mesmo se davam a gentileza de estender-lhe os convites, tratando-o às vezes como mera empregada. Consciente de que a responsabilidade era sua, a criatura tudo suportava, não sem uma vez ou outra surpreender-se com mágoa, fitando o esposo totalmente alheio a ela e à criança. Chegou o Natal daquele ano. Aurora não poderia ir à casa dos sogros, pois não se encorajava a deixar a filhinha com a empregada. Contudo, depois de insistentes pedidos da sogra, resolveu levar a criança, fosse por que meios fosse. Agasalhou-a, colocou-a nos braços da babá e aprontou-se. O marido, porém, que ficara de vir para apanhá-la, não aparecia. A hora marcada para a festa, encontrou-a ainda em casa, esperando por ele. Ansiosa, a sogra telefonou-lhe e ela explicou o motivo do atraso. A boa criatura mandou-lhe o carro com o motorista. A festa arrastou-se sem brilho algum, com as duas, a esposa e a mãe, bastante preocupadas com o ausente e tentando esconder esse sentimento uma da outra. Levada para casa com a criança, ali permaneceu insone até a madrugada. O mesmo aconteceu à velha senhora, que logo pela manhã telefonou-lhe indagando pelo filho. Aurora, bom dia, meu bem. Bom dia, dona Isabel. Leonel apareceu? Não, senhora, estou muito preocupada. Mas não lhe enviou algum recado, algum aviso, nada? Nada até agora. Está bem, vou falar com Gilberto, ver o que devemos fazer. Aquele dia transcorreu também debaixo de grande apreensão. Até que à noite, o sogro telefonou-lhe com a voz embargada pela emoção. Escute, Aurora, não se assuste. Ouviu, meu bem? O Leonel, ele está bem? Perguntou ela aflita. Sim, isto é.
Sofreu um acidente e está no hospital modelo. O médico disse que é muito grave. Ele está mal? Insistia ela, transtornada. Do lado de lá, ele desligara. Sem saber o que fazer e pela primeira vez naqueles muitos meses em que jamais confiara a filhinha a terceiros, acabou deixando-a sob os cuidados das empregadas, saindo sob forte emoção. No hospital, encontraram-se os três, lívidos como cadáveres, para escutar a sentença inexorável. Leonel falecera. Vítima de desastre terrível, permanecera durante muito tempo entre as ferragens, até que viesse o socorro solicitado por populares. A violência do impacto fora demasiada e ele não conseguira resistir. Ao dar entrada ao pronto-socorro, piorou. Levaram-no então para aquele hospital, onde já chegou morto. Transcorreram dias cruéis para Aurora, que afinal, recorrendo frequentemente à oração, terminou finalmente por encontrar o conforto de que tanto necessitava. Atraindo a si a filhinha débil, confessava-se amorosamente com o pai criador, agradecida pela oportunidade de se doar por inteiro àquela criaturinha. E numa das vezes em que o fazia, lembrou-se daquela outra criança que um dia ela salvara da morte e que fora relegada tão tristemente a um asilo. Intimamente, prometeu procurar o meninozinho onde quer que estivesse. Para tanto, buscou o auxílio do amigo advogado. Telefonou-lhe pedindo: Dr. Alfredo, por favor, onde foi mesmo que colocaram aquela criança tratada de Krupp? Lembra-se? É aquela que minha sogra e o senhor colocaram no orfanato. Queria saber o nome da casa. Ah, sim, dona Aurora, deixe-me ver. Tenho certeza agora, foi para o orfanato de São Benedito. A senhora pretende ir visitá-lo? Não é bem isso, doutor. Quero simplesmente adotá-lo. É preciso que o senhor verifique essa parte para mim. Poderia fazê-lo por obséquio? Mas enquanto isso, peço-lhe encarecidamente que me forneça o endereço e verifique o nome do menino, para que eu possa identificá-lo. 2 dias depois, o causídico informou-se sobre o que desejava. O garoto fora registrado com o nome de Hélio. Marcou por telefone entrevista com a diretora do abrigo e compareceu. Era uma tarde bastante fria, e ao entrar, viu todas as crianças com agasalhos que julgou deficientes no seu entender. O menino foi-lhe trazido logo e encantou-a pela garrulice e vivacidade. Moreno, de grandes olhos negros, lembrava-se um pouco a imagem de Salvador. Assaltada por uma grande ternura, puxou-o para si, abraçando-o. Depois olhou as outras crianças que também se aproximaram, parecendo encantadas com aquela figura tão bonita, bem arrumada e parecendo tão carinhosa. Uma grande ternura apossou-se de seu ser e ela se ajoelhou entre os pequenos, distribuindo-lhes beijos e abraços. Era como se descobrisse naquele instante a existência de um mundo totalmente diferente de tudo quanto conhecera até agora. Saiu dali 2 horas depois, preocupada por haver se demorado tanto, uma vez que deixara sua pequena em casa nas mãos da babá. O percurso do táxi até seu apartamento foi como um sonho, em que ela se revia no meio daquelas crianças mais saudáveis do que sua filha, mas ao mesmo tempo tão carentes. Não teve dúvidas ao abraçar a filhinha quando chegou. Percebeu o quanto seria bom se ela pudesse estar no meio daqueles pequeninos, contagiando-se com a estuante vivacidade deles, aproveitando algumas de suas brincadeiras ou simplesmente observando-lhes a correria.